uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os polígonos, né? Os polígonos e os contornos. Então eu vou estar fazendo a correção das páginas 68 e 69, tá? Então o primeiro exercício que nós temos aqui na página 68 diz assim: que sólido pode ter originado este contorno? Explique sua resposta. Então, o que você escreveu aí? Que sólido pode ter originado este contorno? Este contorno, por ele tá mais ou menos dessa maneira, né? Tá assim, aí você tem aqui, e aí você tem aqui, aqui e aqui, tá? Mais ou menos desse jeito, né? Então, este contorno, ele pode ter sido um cilindro, porque aqui foi recortado. Então, se você fechar, isso aqui pode ser um cilindro, pode ser um cone, né, do qual foi retirado um pedaço. Então, a resposta disso aqui pode ser um cilindro ou um cone do qual foi tirado um pedaço. Certo? Agora 2. Responda a pergunta e faça o que se pede. Qual é o nome do polígono ao lado? Primeiro tem que contar quantos lados tem esse polígono. Quantos lados, quantos ângulos, né? Enfim. E se você contar aqui quanto tem, você vai ter 10. Então, se eu tenho 10, o nome desse polígono, ele é um decágono. Tá? Qualquer dúvida também aqui na página 67, né? E eu comentei sobre isso no vídeo passado, mas aqui na página 67 também tem os nomes, tá? As nomenclaturas dos polígonos, tá? Conforme a sua quantidade de ângulos, que nem eu expliquei lá no vídeo anterior sobre polígono. O número de ângulos, o nome de cada um deles, tá? Então, na página 67. Aí, vamos para o exercício 3. Essa atividade deve ser realizada em grupo, então vamos observar apenas as imagens. Então, nós temos os contornos fechados e os contornos que não são fechados. O próprio nome já diz, fechado e os não são fechados. Então, ele diz assim: com base nas imagens nos textos, explica o que é um contorno fechado, compare suas respostas com os outros grupos. Bom, essa é uma resposta pessoal, mas você entende que quando eu estou falando contorno fechado, quer dizer que as pontas dele se encontram, por isso ele fecha, né? E o aberto, né, eles não se encontram, então ele é aberto, ok? Então, você pode escrever com as suas próprias palavras o exercício 3, tá? 4. Os polígonos aparecem em diversas situações. A armação metálica a seguir, por exemplo, é formada por centenas de triângulos equiláteros. Primeiro, vamos recordar, triângulo equilátero são triângulos que possuem os 3 lados iguais. Se ele possui os 3 lados iguais, ele também possui 3 ângulos iguais. Tá? Todos os ângulos, todos os lados são iguais, por isso que ele recebe o nome de equilátero. Aí diz assim: sabendo que os triângulos da armação são todos equiláteros, quanto medem os ângulos de cada um? Já que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, se eu estou dizendo que ele é um triângulo equilátero, significa que os 3 lados, os 3 ângulos são iguais. Então, se a soma de qualquer triângulo, dos ângulos de qualquer triângulo é 180, então eu vou pegar os 180 e vou dividir por 3. São 3 ângulos. 180 dividido por 3 é 60. Ou seja, cada ângulo vai medir 60 graus, tá? Então, você tem cada ângulo medindo 60 graus. Para todo triângulo equilátero, cada ângulo mede 60 graus, tá? B. Usando canudinhos e barbante, você acha que é viável construir uma estrutura parecida com a da foto mostrada acima? Bom, pode-se construir? Sim, você pode até construir, mas como você vai construir com barbante e canudinhos, ele não vai ter tanta flexibilidade, né? Na verdade, vai ser muito mole. Então, assim, pode acontecer de não fechar corretamente. Na hora que você pegar um barbante e querer fazer triângulos aqui, e esses triângulos, ele tem que ser justapostos, tá? Tudo que nem tá na imagem ali, um juntinho do outro, né? Então, para ele ficar assim desse jeito, a estrutura ela não vai fechar perfeitamente. Então, é possível construir? Sim. Porém, a estrutura não fecha perfeitamente, tá? Questão 5. A folha de papel ao lado foi dobrada pela metade e uma figura foi recortada ao longo da linha pontilhada. Como a figura ficará após ser desdobrada? Então, isso aqui lembra que a gente faz em simetria, né?
a gente desenha de um lado e depois recorta. Na hora que você abre a folha, ela vai formar como se fosse uma árvore, né, natalina, algo assim parecido. Então, é desse jeito que você tem a imagem da figura que vai formar, ok? 6. É possível contornar a face de um poliedro e obter o contorno abaixo? Primeiro, que para ser um poliedro, ele não poderia ter isso aqui, ó, essas figuras aqui se cruzando, né? Assim como lá que a gente viu lá em polígono, que ele não pode se cruzar, o poliedro também é a mesma coisa, até porque o poliedro são formadas, as faces deles são polígonos, que são os triângulos, os quadriláteros, mas acontece que aqui ele se cruzou, então, tá, se encontrou aqui, então não tem como você formar, então a resposta é não. Aí você pode colocar por que não? Não, porque tem dois pontos ali resultantes de um encontro de duas linhas, tá? Então tem duas linhas ali que se cruzam, então por isso eles não são poliedros, tá? Esse encontro dessas duas linhas não pode ser considerado como vértice, ok? Então ele não, a resposta é não, então a explicação dessa resposta é isso, tá? Porque há dois pontos ali resultantes de um encontro de duas linhas, logo eles não são vértices, por isso não pode ser um poliedro, tá? A questão 7, nós temos ali também os contornos simples e os contornos não simples. Contorno simples é aqueles que não se cruzam, e contorno não simples é aqueles que se cruzam. Então, se você for observar a diferença entre eles, tá? É isso, aqui não tem nada se cruzando, e aqui eu tenho pontos, linhas que se encontram, tá? Então, aqui também vai a resposta que é pessoal, tá? Você pode colocar de acordo com como eu estou te dizendo. Aqui, contorno simples não se cruzam, não se encontram, as linhas não se cruzam, não se encontram. E os contornos não simples, há um encontro entre as linhas, tá? Entre os contornos. 8. Leia os quadradinhos a seguir. Aqui está, Carlão, a nova roda. Ela é um aperfeiçoamento da roda quadrada. Aperfeiçoamento? Sim, ela elimina um solavanco. Primeiro, o que o inventor quer dizer quando fala que a nova roda elimina um solavanco? Solavanco é como se você estivesse passando por um quebra-mola. Se você passa em alta velocidade, você faz isso aqui, ó. Correto? Então, você está tendo um solavanco, tá? Então, imagine se a roda ela não fosse redonda, ela fosse triangular, como está aqui, ou quadrada, vamos dizer assim. Imagine a cada giro dessa roda, a cada giro você ia ter um solavanco, tá? Então, ele diz assim, o que o inventor quer dizer quando fala que a nova roda elimina um solavanco? Então, quer dizer que a roda quadrada, você teria 4 solavancos. A cada vez que ela girar, você teria né, e assim por diante. E a roda triangular, você teria só 3, porque são 3 vértices, 3 ângulos, tá? Então, é isso que ele quis dizer. A roda quadrada causa 4 solavancos e a roda triangular, né, causa só 3, tá? E graças a Deus não existe roda dessa maneira. Imagine se a gente for andar desse jeito, né? Cada vez que fosse girar a roda, você ia andar assim, pulando, né? Então, graças a Deus, inventou a roda redondinha, perfeitinha, né? Agora, 9. As figuras abaixo são ou não são polígonos? Recorde o que você aprendeu e responda com as suas palavras. Preste atenção nos pontos A e B da figura. Bom, a primeira figura ela não é um polígono. Isso já está bem claro, né? Por que não é um polígono? Porque a primeira figura ela tem o quê? Uma curva. Então, a primeira figura, vocês podem escrever aí a primeira figura, não é um polígono por conta dessa curva. Agora, e a segunda figura? A segunda figura, ela está desenhada assim, ó. Aqui, aí aqui, e aqui ela está pintada toda de vermelho, tá? E aqui você tem o vértice A e o vértice B. A primeira impressão que você vê assim, bom, é uma figura plana, é uma figura fechada, né? Vamos dizer assim, entre aspas, e ela é um polígono, mas ela não é um polígono. Por quê? Porque ele pintou até aqui. A figura ela teria que ficar fechada, ela teria esses dois vértices aqui, o A e o B, eles teriam que se encontrar, fechar, para que ela pudesse ser um polígono. Como aqui não está fechado, então a figura B também não é um polígono, tá? Então nem a figura A
e nem a figura B. A figura A não é por conta da curva e a figura B não é por conta desses vértices aqui que eles não se encontram. Então, ela também não é um polígono, tá certo? Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima e um grande beijo.